Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Diário de Mercado. E hoje eu quero fazer com vocês aqui uma análise sobre o Banco do Brasil, um dos ativos mais falados da Bolsa nos últimos tempos, né? Eu queria ver com vocês, graficamente falando, qual é a probabilidade, quais são as probabilidades, né, do Banco do Brasil, principalmente se está no momento oportuno, principalmente para quem gosta de comprar e segurar essa posição. A gente pode observar aqui que o Banco do Brasil veio no ano passado inteiro, 2023, na verdade, de alta. Ano passado foi praticamente uma consolidação. O Banco do Brasil ficou lateral praticamente o ano todo, uma queda pífia de 5%, basicamente. Esse ano ele já teve uma movimentação, uma amplitude maior. Se por um acaso era previsível o que ia acontecer com o Banco do Brasil, esse gráfico aqui é o gráfico semanal. Eu vou até colocar para vocês aqui a marca d'água para ficar mais fácil lá atrás. No gráfico semanal, esse ano ele começou fazendo uma grande alta, e isso tudo aqui vocês podem ver que usando o método do Eden dos Traders, né, que eu tenho muito costume de usar, com o estocástico lento de 8, média de 80 e a média de 8. Ele chegou perto da região da média de 80 e o estocástico estava sobrevendido. Na ruptura dessa máxima era uma entrada. Então, a entrada era aqui, o stop na parte de baixo. Vai de como você prefere operar ações. Ações, quando pegam um movimento muito bom, principalmente no semanal, elas tendem a voltar para o topo anterior. O que eu tenho em mente, que eu acredito ser, que a gente pega essa amplitude e joga duas vezes para cima. Então a entrada seria em 23,57 e a saída com 25,04. Mas o ideal, por exemplo, se você entrou com 10 mil reais, uma suposição, você tiraria somente aqui em cima nos 25 o valor necessário para recuperar a sua entrada. Então se você colocou 10 mil, aqui em cima, por exemplo, vai estar com 12, eu não fiz os cálculos, mas você tira 10 e deixa 2 mil em ações do Banco do Brasil pro resto da vida, né? Porque aí você usa esse capital para aplicar em outros lugares, ou até mesmo para entrar novamente, quando achar melhor. E, entre aspas, essas ações saem de graça para você. Mas o que acontece? Num primeiro momento, o Banco do Brasil sentiu essa região do ano passado, ele chegou a recuar, e ele, de fato, chega a fazer um padrão aqui, que ele chega a dar uma leve comprimida, deixa eu tirar um imã aqui, porque ele não renova topo e nem renova fundo. E depois ele explode para cima e dá uma queda para baixo. Assim, brutal, né? Em uma semana. E isso aqui, gente, foi por conta dos resultados do Banco do Brasil. Se não me engano, foi uma dívida alta no agro, inadimplência, na verdade, né? Em uma semana chegou a bater 16% e fechou com uma queda de 12,8%. Então, isso tudo, essa queda já chegou a bater cerca de 27%, e nas últimas 2 semanas ela recuperou por volta de 4,73%. O que acontece? Dava para prever esse movimento por um motivo, por divergência no estocástico lento. Para quem não sabe, eu vou até aumentar o estocástico aqui embaixo. Olha isso aqui, o estocástico está descendo, os topos estão descendo. E aqui, por mais que o primeiro topo esteja abaixo, o terceiro topo está acima. Então a gente pode observar que de fato os topos estavam sendo rompidos. E o que acontece nesse tipo de cenário? Geralmente, tá? Não é certeza, porque nenhum setup é 100% de certeza. Quando rompe este fundo aqui, o fundo prévio, há uma queda mais forte. Então, pessoas mais atentas, principalmente na análise gráfica, ou até quem usa RSI também, né? Ou IFR, como é conhecido aqui no mercado brasileiro, já estavam atentos a uma possível venda na perda desse fundo. Então muita gente aí entrou comprado em put, né, por exemplo, ou se não alugou as ações, ou até mesmo saiu das suas posições em Banco do Brasil. E veio essa grande queda. Geralmente essas divergências marcam um movimento mais forte, tá? Inclusive para alta também. A gente identificar isso para alta é um movimento muito bom, que eu não vou conseguir puxar no gráfico aqui agora, mas que vale a pena, quando observado, vale a pena entrar no ativo. Aqui é um caso, por exemplo, que aqui o estocástico está subindo e a gente pode observar que aqui ele deu uma leve descida durante esse momento aqui e ele volta a subir depois. Aí eu acho mais honesto esperar um rompimento deste topo para entrar. Você ia passar um calor no primeiro momento, mas em torno de um ano você já teria uma rentabilidade aqui de 23%. Aqui o stop era de 14%, então você podia levar um pouco mais de um ano para frente, você já teria o dobro do risco na operação. O que eu acho que pode acontecer com o Banco do Brasil agora, tá? Lembrando que eu tô gravando isso no dia 5/7, o mercado tá fechado. E, cara, se a gente for parar para analisar, vou até colocar no gráfico limpo, esta região é uma possível resistência para o Banco do Brasil.
como podemos ver aqui, eu geralmente gosto até de marcar com um quadrado, porque é uma área maior, tá? E coincide um pouco, né, com este topo aqui, inclusive, que ele tá vindo pegar como um suportezinho, né? Mas eu acredito que esses dois fundos aqui sejam mais fortes. Inclusive, o que acontece? Devido à pressão de venda dos últimos dias, eu ainda creio que pode ter mais um tipo de correção. Se a gente for no gráfico de um dia, a gente pode ver que ele fez um pivô de alta. Ele faz primeiro uma queda, né, acentuada, faz um topo, volta a cair, perde esse topo depois. E aí, em tese, o nosso alvo está as retrações de Fibonacci deste pivô, do segundo fundo até o terceiro, quarto alvo, aí vai de quem quiser levar essa posição. É uma operação que eu faria? Eu realmente não arriscaria devido à pressão de venda mesmo no semanal, por mais que o semanal tenha feito este candle de reversão e que ele inclusive chega a perder o fundo e retoma a máxima, né? Perde a sua máxima e com isso ele volta a fazer um movimento amplo para cima. Porém, isso tá mais parecendo para mim um pivô de baixa. Se por um acaso acontecer de vir mais um candle de alta e chegar e começar a recuar de novo e perder esse fundo. Mas, sendo bem honesto, o Banco do Brasil não perdeu seus fundamentos, tá? É um banco que sempre foi resiliente com o tempo e eu creio que, na verdade, isso foi só um momento que as notícias, no caso, vão voltar a ser boas, tá? Por mais que tenha o risco político do banco e tudo mais. Então, eu creio que para quem segura o ativo, para quem não quer operar, esse é um excelente momento, porque foi uma das maiores quedas dos últimos anos e que está em cima da região de suporte, querendo ou não, e está com o estocástico sobrevendido, principalmente aqui embaixo, para quem está acompanhando aqui minha seta, e pode ser que o ativo volte para cá, faça uma volta em V, né, a famosa, mas para entrar, para operar, de fato, eu não vejo um sinal hiper claro de compra, no caso, né? Então, eu acredito que se você tem a intenção de segurar o ativo, de segurar Banco do Brasil e manter ele para sua carteira, como holder mesmo, né? Ou se não, para um período mais longo, de 6 meses, um ano, talvez valha a pena. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, né? Agora, para operar de fato, eu não vejo Banco do Brasil num primeiro momento dando um sinal de volta em V, por exemplo. Eu esperaria ele fazer um recuo um pouco e não perder este fundo, principalmente, e com isso ele romper a máxima, principalmente se tiver um inside bar aqui ou alguma coisa do tipo, porque aí ele me confirmando que no time frame menor ele teve um pivô mais forte, principalmente se no diário a média de 80 e a de 8 começarem a apontar para cima junto com o preço, e aí sim seria uma entrada mais plausível, com um stop até relativamente menor, para voltar pelo menos para a abertura desse candle. A gente pode observar depois nos gráficos, posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre candles grandes, expansivos, que fazem movimentos assim, extraordinários iguais esse. Isso é feito por institucional, gente. E geralmente a abertura desses candles funcionam como suporte. Então, o mercado tende, o suporte ou resistência, né? Mas o mercado tende a buscar estes preços de novo. É certeza que isso vai acontecer? Não. Mas se a gente tiver um sinal de entrada claro, principalmente no diário, e isso sim, eu acho que vai ficar melhor, se o diário subir mais, recuar um pouco, não perder as características de alta dentro do diário e começar a romper pivô para cima, eu acredito que isso seja uma volta em V de fato e que a gente pode retornar para a região de 29,04. Beleza? Então essa é a minha opinião sobre o Banco do Brasil. É claro, como empresa, é uma empresa maravilhosa, não deve nada para ninguém, é um dos melhores bancos do Brasil, apesar de que para mim, na minha opinião, o Itaú é um pouco mais seguro, porque não tem o risco Brasil, né? O risco governamental. Mas a gente sabe que o Banco do Brasil é o maior banco quando se trata de agro no Brasil. Então o Brasil é basicamente movido a agro e que, na minha opinião, para holder, pessoa que segura a mesma posição, é um bom momento, apesar de que tem que ter ciência de que muito provavelmente esse movimento de queda pode ocorrer novamente, tá? O momento certo de comprar, quem queria ter comprado já durante a semana, foi quando rompeu a cabeça desse pivô aqui. É certo que nós vamos ter mais 8% de valorização? Ninguém sabe. O diário já está começando a ter
pressão aqui na sobrecompra, né? E vamos ver, talvez isso aqui pode ser um trap. Na semana que vem pode ter um trap, né? Na máxima da semana e voltar a recuar, beleza? Mas pro momento, a minha opinião é, se você é holder, pode segurar, pode comprar. Lembrando que isso não é uma recomendação, isso é só uma opinião. Eu acredito que o Banco do Brasil facilmente daqui a uns tempos vai voltar a subir, tranquilamente, quando os resultados voltarem a ser bons. Mas no momento para operar, para fazer um swing trade, eu acho que ainda não é o momento certo, beleza? Então um abraço para vocês, fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima, até mais.